Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a Rede Brasileira de Letramento em Saúde. A nossa entrevistada de hoje é a Tatiane da Silva Dalpiazol. Desculpe, Tatiana da Silva Dalpizol, tá? Ela é formada, quase toda a formação dela foi na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, ela é farmacêutica, ela é mestre em ciências farmacêuticas e é doutora em epidemiologia. E, atualmente, ela é professora, pesquisadora e orientadora de trabalhos de conclusão de curso, de mestrado e de doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o tema é o estudo que foi desenvolvido sobre letramento em saúde no Brasil, prevalência e fatores associados. Na verdade, a exemplo do que a gente tem feito com outros convidados, pessoal, a gente vai fazer uma série, porque tem bastante assunto para a gente explorar aqui nos nossos episódios. Então, nós vamos fazer uma série com a Tatiane e o grupo de pesquisa dela. Não necessariamente vai ser sequencial, mas nós vamos ter uma série com elas, né? E hoje nós vamos começar com a parte inicial, onde ela vai falar dos aspectos operacionais ligados ao inquérito domiciliar que foi realizado para conhecer o letramento em saúde da população. E aí, Tatiane, tudo bem? Tudo bem, Helena? Maravilha estar com você aqui com a gente e principalmente sabendo que você está com um trabalho belíssimo aí sendo desenvolvido, que a gente quer isso, né? Todo mundo conseguindo fazer o que a gente sempre chama aqui de trabalho de formiguinha, né? Vamos ampliando, ampliando, ampliando e cobrindo o território todo, não é não? Isso mesmo, Helena. Para mim é um prazer muito grande, né, em nome de todo o grupo de pesquisa desse projeto. É uma alegria muito grande estar aqui e conversar um pouquinho com os ouvintes da podcast da Rebraus sobre a nossa experiência nessa pesquisa. Maravilha. Então já vou começar com a primeira pergunta. Eu dei o título aqui, mas eu quero que você diga para nós do que trata esse projeto. Então, esse é um projeto que está sendo financiado pelo CNPq. Ele reúne pesquisadores do Rio Grande do Sul e do Mato Grosso do Sul. Pesquisadores que tinham, né, ou já alguma experiência com letramento em saúde, ou que tinham muito interesse por essa temática. Então, com isso, nós formamos um grupo de pesquisadores aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal de Santa Maria, da Universidade Federal de Pelotas e da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, do campus de Campo Grande e de Dourados. Na equipe aqui de Porto Alegre, na coordenação, né, acontece aqui em Porto Alegre, participaram e continuam participando ativamente, uma mestranda, a Tatiana, que está vinculada ao PPG em assistência farmacêutica, e a doutoranda a Patrícia, que está vinculada ao PPG em epidemiologia. Certo, certo. Então, realmente é um grupo grande, né? E, Tatiane, quais são, né, os principais objetivos que você pretende responder com este projeto, com esta pesquisa? Então, o objetivo primário é identificar o grau de letramento em saúde da população que foi estudada em 5 municípios, né? 3 municípios da região sul e 2 municípios da região centro-oeste. Então, nós temos a nossa população, né? Não é a população com a abrangência brasileira, né? Embora esteja no título, depois eu vou falar um pouquinho mais como é que aconteceu, né? Mas então são municípios aqui do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, né, que é a capital, Santa Maria e Pelotas, que são cidades do interior. E os municípios de Dourados e a capital, Campo Grande. Então, a nossa ideia, o propósito inicial é avaliar o grau de letramento dos brasileiros adultos residentes, moradores nesses 5 municípios. Ainda como objetivo, nós estamos avaliando a associação do letramento em saúde com características desses indivíduos, tais como sexo, idade, escolaridade, classe econômica e outras. E também avaliar
a associação do letramento em saúde com questões, características de saúde dessas pessoas, né? Lembrando, eu vou falar depois também, que são pessoas que foram entrevistadas em seus domicílios, então não necessariamente elas têm alguma condição, algum problema de saúde, né? Mas nós perguntamos se elas tinham alguma doença crônica, se elas tinham hipertensão, diabetes e como elas percebiam a sua saúde, através de uma questão de autopercepção em saúde. E por fim, mas não menos importante, nós avaliamos o uso da internet para obter informações em saúde e qual é a associação desse uso com o letramento em saúde dessas pessoas. Super interessante, muito bom e ainda associou, né, a questão da internet, que é uma coisa que a gente tem que estudar mesmo nos dias de hoje, né, até porque faz parte, né, do plano nacional do governo, a a amplificação do acesso à internet para a população, né, então muito interessante saber isso e principalmente saber, como você disse, né, a associação com o próprio letramento, né. Maravilha, maravilha. E aí você falou que você faz em casa e que necessariamente eles não têm alguma condição de saúde instalada em termos de comprometimento de saúde, mas assim, como é que surgiu para vocês a ideia de realizar um inquérito domiciliar? Porque é uma coisa que quando eu lhe convidei para falar aqui conosco, você até falou: "Olha, muita coisa é feita nos serviços", né. Então eu falei: "Será que", aí você perguntou: "Será que interessa?", mas interessa demais, a gente quer saber exatamente isso. Como é que surgiu essa ideia de fazer o inquérito domiciliar? Então, nós já vínhamos há algum tempo acompanhando a literatura, né, tanto internacional quanto nacional, buscando e revisando os estudos, né, que abordavam a temática. Comecei a trabalhar com letramento de saúde foi lá por 2000 e um pouquinho mais de 10 anos, né? A realidade era outra, né, Helena, em termos de publicações, de trabalhos existentes aqui no Brasil, né? Tinha muito menos do que a gente tem hoje, né? Com muita alegria a gente observa, assim como é uma área que vem crescendo muito. E nós tínhamos um desejo, né, particularmente meu, era de ter algum dado nacional, como a exemplo do que acontece em outros países, né, Estados Unidos, alguns países da Europa, de ter um retrato do letramento em saúde do brasileiro. Assim como nós temos, através do censo do IBGE e outros inquéritos que o IBGE conduz, retrato do brasileiro em relação às faixas etárias, à escolaridade e a tantas outras características do brasileiro. E a gente tinha essa ideia, né? Então, nós conciliamos essa ideia com o que nós podíamos fazer, né? Que era competir num dos editais do CNPq, foi o edital universal de 2021, que tinha uma faixa para grupos emergentes. E nós, naquele momento, já estávamos formando esse grupo, em especial com o grupo da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, principalmente com a professora Márcia. A gente já vinha compondo assim esse grupo, então nós propomos, né, o projeto, né, para essa faixa do edital CNPq, só que ela tinha um valor limite, né, para solicitar, e obviamente a gente não ia ter condições de dar conta de todo a dimensão do Brasil. Então nós selecionamos alguns municípios para trabalhar essa questão. Não sei se ficou claro. Sim. Ficou claríssimo e eu acho importantíssimo. E aí é que tá, o Brasil é grande, né? Enquanto não tiver uma vontade política nacional para trabalhar em termos de abrangência de todos os, como o IBGE faz, né? Aí realmente a gente tem que ir fazendo o que dá, e eu acho que vocês conseguiram pegar 5 municípios e estão pegando 2 regiões. Eu acho que é super importante, super válido, compreendi sim. E é isso aí, a gente vai pedindo recurso e vai fazendo o que dá com os recursos que a gente obtém e com as chamadas que aparecem, né. Se não Exatamente, se não for assim, a gente não faz nada, né. exatamente, bem assim. Certo. E aí conta aqui para os nossos ouvintes, que eu não sei se eles estão familiarizados com o termo, o que que é um inquérito domiciliar de base populacional, Tatiane? Tá bem. Então, o inquérito, ele é um estudo transversal, porque todas as coletas, todos os dados são obtidos num único momento, né?
nos indivíduos, nas pessoas, a partir da aplicação de um questionário. Às vezes pode ter alguma coleta de material biológico, como aconteceu lá na EpiCovid, né? Mas no nosso caso não, né? Foi só questionários. E essa pesquisa, ela abrange territórios, pode ser urbanos e rurais, ou só urbanos, como foi o nosso caso, a partir de um plano de amostragem pré-definido, de forma que a gente consiga depois extrapolar os resultados que a gente obteve na nossa amostra para a população daquele município ou daqueles municípios, como foi o nosso caso, né? Então, nós usamos basicamente o território, o espaço geográfico como ponto de partida para selecionar as pessoas que serão entrevistadas. Nós não selecionamos as pessoas que estão vinculadas ou que estão acessando um serviço de saúde, né? Poderíamos fazer isso e muitos estudos fazem isso. Mas como nós, no nosso caso, a gente queria ter uma ideia geral do letramento e não só de usuários do serviço de saúde ou de pessoas com alguma condição de saúde, nos interessava ir para os bairros, para os domicílios, para as casas das pessoas, né? Então, em poucas palavras, o inquérito domiciliar, ele vai ter uma amostra de pessoas que vêm, que são obtidas, né? Que são entrevistadas nas suas casas. Certo, certo. É, e realmente é uma coisa que a gente às vezes discute muito, né? Quando a gente faz estudo em postos de saúde ou outros locais, tem um grupo escondido na população, né? É o grupo que não tem acesso a serviço nenhum, porque apesar da universalidade do SUS, tem gente que não chega no SUS, né? Então, é interessantíssima a tua ideia do teu grupo, né, de fazer essa entrevista independente da vinculação ou não a um serviço, exatamente por isso, que aí você consegue perceber o que está havendo, né, não? Exatamente, Helena. Então, assim, a gente vai ter a possibilidade de chegar em pessoas que ou são saudáveis, que não estão com doenças, né, ou que não têm o hábito de ir ao médico, né, e vamos ter também pessoas que não vão porque não conseguem, né, que podem ter doenças, mas que não estão diagnosticadas, né. Então, a gente acaba tendo uma amostra de pessoas, um grupo de pessoas entrevistadas diferente daquelas que vão aos serviços costumeiramente. Isso. Acaba perdendo esse viés do usuário do serviço, né? Exato. Acaba sendo bom, Sim. né? Certo. E aí me conte, como é que foram os primeiros passos do planejamento do projeto, Tatiane? Bom, então, num primeiro momento, nós formamos a equipe, né, de pesquisadores, partimos para as definições metodológicas, como é que ia ser o nosso método. Uma vez o projeto pronto, né, e submetido ao CNPq e aprovado pelo CNPq, nós encaminhamos esse projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade aqui do Rio Grande do Sul e depois, na sequência, para as outras universidades envolvidas. Num segundo momento, cada município, cada centro foi começando a formar as suas equipes de entrevistadores, né? E cada uma, então, coordenada por um ou dois dos professores, pesquisadores de cada um desses municípios. Aqui a coordenação geral ficou em Porto Alegre, então aqui nós partimos para a elaboração de materiais de identidade visual do projeto, uma logomarca, que estaria estampada nos materiais de identificação dos nossos entrevistadores, coletes, crachás, né? Elaboramos um material para divulgar o projeto, né? Como um site que foi feito de forma bem, digamos, amadora, né? Por uma de nós. O perfil nas redes sociais, né? Instagram e Facebook. Tentamos levar tanto quanto conseguimos, né, as pernas que tivemos, as unidades básicas de saúde
das áreas que foram sorteadas para pesquisa em cada um dos municípios. Também conseguimos apresentar o projeto no Conselho Municipal de Saúde de cada um dos municípios, para que as pessoas conhecessem do que se tratava, né? Entender, sensibilizá-los quanto à importância e o principal, vou falar um pouco mais adiante, tivessem confiança de que a pessoa que ia bater lá na porta delas era uma pessoa idônea, que ela poderia ser entrevistada, que não haveria problemas, né? Então, foi um trabalho assim de formiguinha também, porque nem sempre a gente conseguiu ir em todos os lugares, em todas as unidades básicas das áreas sorteadas, mas a gente fez isso nesse período, né, anterior ainda à coleta definitiva. Paralelo a isso, com as pós-graduandas, a gente fez vários testes com os questionários para adaptação deles no RedCap, que foi o aplicativo que nós usamos para celular. A coleta dos dados foi em celular. E num terceiro momento, então, já com os entrevistadores selecionados em cada um dos municípios, partimos para o treinamento desses entrevistadores, que uma vez, né, treinados, foram a campo, num primeiro momento, para fazer o arrolamento das casas, né? Então, foi sorteado, depois eu acho que eu já posso adiantar e falar um pouquinho agora. Foram sorteados com o auxílio de uma profissional da estatística, foram feitos sorteios de setores censitários em cada município. Dentro de cada um desses setores foram sorteadas quadras, e em cada quadra foi sorteado domicílios, casas. E nesse arrolamento, os entrevistadores iam, no primeiro momento, fazer a contagem e pegar o endereço dessas casas e confirmar se eram domicílios particulares permanentes, se não era comércio, se não era casa fechada. Num formato, assim, usando um método muito parecido com que as pesquisas do IBGE, outras pesquisas, melhor dizendo, outras pesquisas, inquéritos populacionais fazem. E, por fim, antes da coleta definitiva, nós fizemos um piloto aqui em Porto Alegre, que nós lembramos até hoje, assim, que foi abaixo de chuva. Não foi a enchente do ano passado, mas foram as chuvas torrenciais que nós tivemos no segundo semestre de 2023, entre setembro e dezembro, e que foi também um grande desafio para nós. Então, assim, de forma geral, tudo isso foi a preparação antes do pessoal ir a campo mesmo coletar os dados. Claro que tem várias outras coisas, mas isso foi o principal. Lógico, eu tenho várias perguntinhas aqui. Bom, a minha pergunta era exatamente como é que foi planejada a amostra, então você já respondeu. Eu não sei se você sabe do dado ou se são suas colegas que sabem, a gente vai ter a série, como a gente disse, se você não souber, não tem problema, mas você se lembra o total de município, o total de moradias que vocês incluíram? A amostra estava prevista da seguinte forma: 280 casas em cada município do interior e 380 em cada capital, tá? Totalizando 1.600 entrevistas. Em cada casa a gente entrevistava uma única pessoa. Maravilha. Vocês aceitaram as perdas, entrou só com a intenção de participar, ou vocês repuseram quem recusou? Não houve reposição. Tá. Não. Depois, mais adiante, eu vou falar um pouquinho sobre as nossas sobre Agruras. as recusas, que hoje em dia é um desafio para qualquer um que vai a campo. Deixa eu te perguntar outra coisa, Tatiane, porque assim, a gente que é pesquisador, que costuma submeter trabalho para financiamento, isso aí é uma coisa boa para os nossos ouvintes saberem, aqueles que não costumam fazer isso ainda. A gente sabe que o CNPq e acho que a maior parte das agências estaduais também, eles gostam quando a gente faz projetos com mais de uma instituição envolvida, né? Às vezes eles se contentam de você envolver mais de uma instituição no mesmo estado onde você está, ou na mesma cidade. Mas às vezes eles valorizam mais quando você envolve de outros estados.
Aí o que eu queria saber, uma curiosidade só, qual foi o critério para vocês colocarem o Mato Grosso do Sul? Foi porque vocês conheciam alguém lá já que trabalhava com isso? Sim, nós conhecíamos a professora Márcia Alvarenga e o professor Ruberval Maciel, se eu não estou me confundindo os sobrenomes, que nós tivemos uma aproximação com eles durante a pandemia. Lá eles já vinham trabalhando com o letramento em saúde em sala de aula nos cursos de graduação de medicina e enfermagem. E eles queriam conhecer um pouco mais o teste do letramento em saúde, que é um teste no qual eu participei há anos atrás. E foi aí que nós nos conhecemos, no meio da pandemia, né? E fizemos um curso de extensão, um treinamento para o uso do TLS online, né, remoto, lá bem no meio da pandemia. E foi aí que nós nos aproximamos e foi uma aproximação muito interessante, né? E então foi por convênio, assim, foi porque nós conhecíamos o pessoal, mas isso acabou sendo bem legal porque tanto a capital, Campo Grande, quanto Dourados têm características distintas e que foi muito bom para nós poder pesquisar letramento em saúde nesses municípios. Ah, super legal. Eu acho que isso aí é uma mensagem importante para os nossos ouvintes, porque é isso aí mesmo. Você só consegue trabalhar com outras localidades se você tiver um conhecimento prévio dos pesquisadores daquela localidade, senão fica tudo muito complicado, né? E assim, uma coisa interessante do teu trabalho é porque você vai ter uma avaliação conjunta, mas você vai ter uma avaliação que pode ser particularizada em cada Sim, região, para que, se sim, alguém quiser tomar uma sim. conduta de intervenção, possa fazer isso no futuro. Vai ter subsídio para isso, tanto no Rio Grande do Sul, porque tem 3 municípios envolvidos, como no Mato Grosso, né? Então, quer dizer, acaba que vai ser útil para todo mundo, embora a coisa possa ser feita no global a princípio, né? Foi mais ou menos, eu participei do processo de validação do HLQ que a Catarina Lima Moraes fez, né? Ela fez multicêntrico também, ela pegou 5 localidades, e uma das localidades que participou foi a nossa aqui de Fortaleza. E aí a gente trabalhou com um grupo em instituição, não foi em domiciliar, né? Nós trabalhamos com um grupo com câncer, mas ela tinha no processo de validação dela pessoas com hipertensão arterial, ela tinha pessoas com outros problemas também, né? Então acaba que foi por conhecimento também. Eles sabiam que eu estava trabalhando com isso, perguntaram se eu aceitava, eu sabia que eles estavam trabalhando com isso também. Então a gente vai fazendo assim um mix e uma interdisciplinaridade de acordo com as demandas e acaba sendo muito útil para o futuro, né? Exatamente, é bem isso. É. Bom, e aí, bom, a pergunta da amostra você já falou, então quais são os, você falou do TLS, conte aí para nós os questionários que você usou para medir letramento em saúde. Você Então, falou do TLS, o TLS é o que foi é o desenvolvido sob a teste. coordenação da Maragno? Isso, foi o trabalho que a Carla Maranho desenvolveu, né, há muitos anos atrás. A publicação só saiu em 2019 e é um teste que mede o letramento funcional em saúde, né? Um teste de habilidades em que a pessoa é exposta a texto para identificar a compreensão de leitura de um texto da área da saúde e cartões em que ela vai ter que fazer basicamente contas para a gente poder identificar qual é o numeramento que ela tem, né? Então lá tem uma receita médica que ela tem que entender de quantas em quantas horas, por exemplo, ela vai ter que tomar um medicamento. Então é um teste de habilidades, é como se fosse uma provinha, né? Vamos pensar assim. Então nós usamos esse teste porque é o teste que nós conhecíamos melhor e nós usamos também o HLS-U Q6, que é validado, né, para o Brasil, né, para a língua portuguesa, entendendo que era interessante também ter um teste que avaliasse não só o letramento funcional, mas alguns aspectos multidimensionais
do letramento em saúde, né? Então, e acho que foi uma decisão bem acertada que nós tivemos. Se são os melhores instrumentos, não sei, mas a gente procurou complementar um com o outro, né, para poder ter e até fazer depois uma comparação dos resultados. Além disso, Helena, a gente sabe que a questão do tempo, né, é importante. Então, a gente queria usar instrumentos que não fossem tão longos, né? Por isso que nós optamos por o HLS de 6 questões e não aqueles outros dois que tem mais questões. E também a gente precisou fazer um trabalho ali intenso para adaptá-lo ao celular, né? Para que fosse possível usá-lo direto no celular. Já dá uma outra publicação, né, não? O processo de Está, adaptação para está celular? em curso, está em curso. É o segundo artigo da Patrícia. Trabalheira, trabalheira. Uma trabalheira. Você sabe que eu vou até colocar aqui na descrição do nosso episódio, Tatiane, porque nós entrevistamos a Carla Maranhão quando a gente estava fazendo a série de instrumentos que existiam no Brasil validados. Ela foi uma das convidadas para falar exatamente do TLS. Eu uso até hoje, eu acho que ele é um instrumento de medir letramento funcional muito bom, e eu uso até hoje quando eu dou a disciplina de letramento nas minhas turmas de pós-graduação. Eu tenho uma aula que é só de discussão de instrumento. E aí a gente acaba discutindo os principais que a gente tem, e o dela sempre entra na discussão, e a turma gosta, a turma adora aqueles cartões. Porque a Sim, turma fica se autoavaliando também. E aí o aluno exato. percebe, apesar de ser um aluno de pós-graduação, ele nota que, em termos funcionais, e principalmente quando demanda algum numeramento, eles também são comprometidos. E aí eles Isso, conseguem aquilatar o tanto que a população deve estar comprometida nisso também, não é não? exatamente, Helena. Eu faço o mesmo numa aula aqui na graduação na farmácia, né? E é bem isso que você colocaste. E até uma coisa assim que eu queria dizer, né, que para nós era importante que o instrumento do letramento funcional em saúde tivesse o domínio do numeramento, né? E nem todos têm, né? Então, para nós isso foi bem importante. E já adiantando uma coisa que eu ia falar lá no final, mas que tu falaste aqui, e que não vai aparecer em artigo nenhum, mas vai aparecer no podcast da Rebraus, que é um ganho secundário dessa pesquisa muito importante, é que é a seguinte: os nossos entrevistadores, boa parte deles eram estudantes de farmácia, de medicina, de enfermagem, e muitos deles nunca tinham ouvido falar em letramento de saúde. Então, no processo de treinamento deles, o olho começou a brilhar, assim, digo, é mesmo, né? E quando eles foram a campo, mais ainda. Então, assim, tinham pessoas que defenderam, entrevistadores que defenderam a pesquisa com unhas e dentes, quando alguém tentava criticar ou dizer que não queria fazer, não tinha tempo, não sei o quê, porque eles estavam imbuídos de uma vontade, de uma motivação muito grande de responder a nossa pergunta de pesquisa. Né? Então, isso foi muito legal, que acho interessante registrar aqui. É muito bom isso, é muito bom, é muito interessante, né? Quando você nota que a pessoa desperta tanto para a importância que veste a camisa do projeto mesmo, né? Essa é a E aí camisa ela se torna um marqueteiro, do né? Um marqueteiro. marqueteiro do projeto, né? Não? Exatamente. Marqueteiro do bem. Um marqueteiro do bem e necessário, né, Helena? Porque, assim, quando eu começar a falar dos desafios que nós enfrentamos, das adversidades, aí a gente vai entender como é importante ser marqueteiro num inquérito domiciliar. É. Sabe, eu estava aqui pensando uma coisa, não sei nem se eu não vou falar bobagem, mas acredito que não, mas também se for, é um pensamento só meu que me surgiu a partir da tua entrevista. É, a questão do o letramento funcional em saúde, a medir isso se torna particularmente relevante em inquérito domiciliar, eu penso. Porque eu acredito que algumas habilidades no ponto de vista funcional, aquele indivíduo que procura os serviços, ele já tem.
Então, quando você aplica o instrumento, provavelmente não dá um resultado tão baixo como você vai para a população sem saber onde é que ela vai. Provavelmente, alguns que não frequentam, ou que não conseguem, ou que não pensam, ou que não valorizam ir para um serviço, talvez estes tenham um letramento funcional mais comprometido, não é não? Vocês Sim, provavelmente vão medir sim, isso, né? ele tá sozinho, né, Helena? Ele não tem o profissional, a equipe de saúde facilitando, né? Ajudando, escrevendo lá na caixinha do medicamento o que é de 6 em 6 horas. Então, vai tomar um comprimido às 6 da manhã, o segundo comprimido, né? Porque muitas vezes a pessoa que não usa o serviço de saúde ou que usa de uma forma muito pontual, ela não vai se dar conta no primeiro momento das dificuldades que ela pode ter. Né? Como eu sou farmacêutica, minha visão acaba sendo muito na questão do uso do medicamento, da prescrição médica, né? Mas eu sei que é muito maior do que isso. Mas a gente percebe assim como a dificuldade que as pessoas têm quando elas não têm um profissional ou um cuidador ou algum familiar que esteja ali trocando ideias com ela. E claro que isso é agravado por outras características da pessoa, a escolaridade, né? Está diretamente relacionado, a idade está diretamente relacionado, né? E então nós esperamos, né? Mas aí fica o resultado a gente deixa, né? Para depois, né? Eu já tenho Isso. alguns resultados ali, né? Que a Patrícia já passou, mas ainda estão em revisão, em análise, a gente não pode ainda divulgar. Tchan, 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 tchan. Próximo episódio, um dos próximos episódios. É isso aí, é isso aí. E, partindo agora, você falou que o pessoal brilhou o olho na hora da capacitação e tal. Como é que foi o preparo dos entrevistadores para eles irem a campo, Tatiane? Então, como é que nós fizemos, né? A gente não tinha dinheiro para se deslocar, a equipe de Porto Alegre, para os 5 municípios. Então, em Porto Alegre, o treinamento foi feito aqui presencial. Santa Maria e Pelotas foi presencial, né? Nós nos deslocamos de ônibus para esses locais, mas para os municípios do Mato Grosso do Sul foi feito um treinamento online. Então, nós criamos através do Moodle, né? Que é uma plataforma que nós usamos muito aqui na universidade, como apoio, né? Para as aulas. Nós disponibilizamos diversos materiais para eles. Então, manuais, né, de operação, manuais de instrução, tutoriais, né, como baixar o Redcap no seu celular, como cada etapazinha, vídeos, né, que foram feitos, vídeos curtos, falando da importância da pesquisa, falando do que é o letramento, falando do que o entrevistador tinha que fazer quando chegasse na frente da casa sorteada e assim por diante. Que mais que nós fizemos? Contato com a polícia, isso particularmente aqui em Porto Alegre, a gente fez contato com a Polícia Civil para verificar como eram as condições em algumas áreas que a gente suspeitava de que houvesse maior criminalidade, né? E divulgação do projeto com material, com folheto, com cartaz nas unidades básicas de saúde e nas portarias dos condomínios, dos prédios. Condomínios fechados foi o nosso maior problema. Né? Alguns eram intransponíveis, né? Não, a gente não conseguia chegar nos apartamentos. Então, esse foi de modo geral, o preparo, né? E, claro que já teve aquelas outras etapas que eu mencionei antes, mas para a gente poder dizer, não, vamos começar hoje, a gente precisou fazer esses procedimentos. Uhum. Mais ou menos quanto tempo você demorou do início até o povo chegar na coleta? Mais ou menos. Até começar a coleta, 1 ano. Pronto, muito parecido com o que eu fiz agora, que foi financiado também, só que o nosso foi em unidades. Foi também exatamente isso. A gente acaba levando um ano mesmo para preparar o negócio de um jeito que possa ser executado, né? Que possa ser executado. É isso aí, mais ou menos um ano que nós levamos.
E a coleta, Helena, era para ser, a gente tinha uma previsão, uma estimativa de 3 meses e levou 6. Vocês foram é bem, porque a gente, quando nós terminamos de fazer o nosso preparo no nosso projeto, estourou a pandemia. Então, nós ficamos sem poder. O nosso era em unidade básica, então, nós ficamos sem poder entrar nas unidades básicas. Elas ficaram fechadas, né? Por uns 6 meses a 9 meses aqui no na nossa cidade. Aí eles abriram. Então, eu me lembro que de julho, eu lembro o primeiro dia, porque foi aniversário do meu pai. O primeiro dia que a gente conseguiu fazer uma coleta de dados foi dia 3 de dezembro. A pandemia em Fortaleza tinha começado em fevereiro. E a gente já tinha começado antes disso a fazer o preparo. E aí nós ficamos parados esse tempo todo. Aí nós começamos, e por incrível que pareça, ainda tivemos um outro evento que teve uma epidemia, não pandemia, mas uma epidemia de gripe em Fortaleza. E os postos fecharam também. Então nós coletamos dezembro, janeiro, fevereiro e março e abril, não pudemos mais coletar. E começamos tudo de novo. Tanto é que o CNPq ele estendeu o prazo da pesquisa por 2 anos. Para todo Sim, mundo que foi contemplado naquela chamada, eles estenderam por 2 anos, exatamente porque todo mundo passou pelo mesmo problema, né? sim, sim, sim. É, As coisas que não. Tem várias coisas que a gente, né, qualquer pesquisador que vai a campo, seja, né, residência ou hospital, UBS, sabe, né, de antemão que tem que se prevenir, né, e já pensar em ações para contornar se aquele problema acontece. Agora tem os imprevistos que nós, né, até há pouco tempo atrás a gente jamais ia imaginar, né? Um deles é uma pandemia que nos colocou, né, uma situação que eu nunca tinha vivenciado antes, acho que ninguém, né, acho que aqui, na nossa geração, da na nossa minha geração, geração, não, embora né? eu seja mais velha, na minha geração realmente nunca, né? E, Porque a e gripe espanhola foi lá para trás, né? Então foi a primeira vez exatamente, mesmo, né? exatamente. Teve H1N1 em 2009, mas foi, não chegou a ser nem de perto que foi Foi com a. ruim, mas perto da pandemia não foi nada, né? Exatamente. E a outra coisa, Helena, que é os eventos climáticos, né? Que para nós foi um baita desafio, né? Então, como eu disse antes, a gente aqui em Porto Alegre, mais aqui em Porto Alegre, mas também em Pelotas e Santa Maria, naquele segundo semestre de 2023, quando nós estávamos fazendo o piloto e indo a campo na sequência, foi bem assim desafiador, né? Porque uma das coisas é que o nosso entrevistador ele era orientado a não entrar nos domicílios, né? A aplicar o questionário numa área comum, por questão de segurança das duas partes, né? A gente não era uma orientação geral. Então, o pessoal às vezes tinha que fazer entrevista embaixo da chuva, assim, com guarda-chuva. E não era chuvinha, né? Eram chuvas torrenciais, né? Que a gente teve ali em setembro, depois em novembro, particularmente aqui em Porto Alegre. E também lá no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, eles tiveram um período ali de semanas de calor muito forte, assim, calor de colocar nossos entrevistadores numa situação assim que eles me mandavam os WhatsApp assim dizendo, professora, não tá dando para ir a campo, tá muito Que horror. quente, tá muito quente, porque eles não iam para o ar-condicionado fazer a entrevista, eles tinham que ir a campo, tinha que percorrer rua, né? Então, esse foi um desafio bem importante para nós, assim, que a gente que ficou na memória. Você contando aí, eu estou lembrando de uma situação minha quando eu era estudante ainda de nutrição. A gente fazia, faz muito tempo agora que eu não faço inquérito domiciliar. Acho que a última vez que eu fiz inquérito domiciliar foi quando eu estava fazendo especialização em saúde pública, em 1981. Mas quando eu estava na graduação ainda, anos antes, eu me lembro que eu fui para uma região de comunidade e ficava num morro, os casebres pendurados nesse morro, um morro de terra, viu? De terra, né? E eu fui para esta comunidade, subi o morro, né? Na boa,
e aí desabou uma chuva torrencial. Eu nunca tinha presenciado aquilo, mas assim, o morro, os casebres não caíram, mas o morro virou um mar de lama vertical. E aí quando eu fui descer o morro, eu saí rolando igual uma bola. Eu saí rolando morro abaixo. Não me machuquei, porque não tinha pedra, era lama mesmo, mas quando eu cheguei lá embaixo, eu me lembro que eu tinha aquelas pantalonas na época, jeans. Eu me lembro que eu cheguei lá embaixo, eu parecia um personagem, a personagem principal do Kill Bill, quando ela foi enterrada viva. Sabe como é o filme? Cabelo cheio de terra, o rosto, o óculos manchado de lama, a roupa toda de lama. E eu peguei o ônibus para voltar para casa nessa condição. Então você imagina as pessoas dentro do ônibus olhando para mim. Aí você está falando das dificuldades de calor e de chuva, eu estou lembrando da minha. Eu imagino que É por realmente é isso, um grande obstáculo. é por isso que passam, por essas que passa o pesquisador de campo, né? Ele vai sujar o pé mesmo, né? E no teu caso ali não foi só o pé, foi do pé à cabeça. O corpo todo. Ai, ai. Bom, você já falou, então, eu ia te perguntar exatamente isso, as principais dificuldades. Você já falou da questão climática e falou um pouco da questão da dificuldade de acesso a condomínios fechados, né? Tem mais alguma coisa assim que você se lembre que foi dificuldade importante na As coleta? recusas em geral das pessoas, né, por motivos como não ter tempo, né, não ter interesse, né, por mais que a gente mostrasse a importância do projeto, né, que o entrevistador estava preparado para falar sobre do que era o projeto, como era importante participar. Moradores ausentes, Helena. Né? Os nossos entrevistadores tentaram usar horários alternativos, mas tinha setores, teve um setor aqui em Porto Alegre que foi um desastre total, assim, porque não tinha horário, as pessoas não eram encontradas. Né? As pessoas saíam muito cedo de casa e voltavam muito tarde. Então, eles iam em horários diferentes, tentavam ir em horários diferentes, mas não encontravam as pessoas em casa. Para a gente tentar contornar um pouco isso, a gente organizou com os nossos entrevistadores a estratégia deles, a segunda visita em horário diferente da primeira, a terceira em um horário diferente das outras duas, e final de semana. E procurar agendar nas nossas. A gente deixava muitas vezes a gente deixava com os domicílios embaixo da porta, onde fosse possível, o nosso folderzinho com o nome do entrevistador e o telefone para contato. Em algumas situações, a gente conseguiu usar esse recurso para agendar com a pessoa um horário que fosse bom para ela, e aí o entrevistador voltava naquele lugar para fazer a entrevista. Tentamos contato com síndicos, em alguns municípios foi mais fácil do que outro, via até sindicato dos síndicos. Nós fomos tentando diversas formas para ampliar nossa chance de taxa de resposta. Outra coisa foi a insegurança, né, dos entrevistadores, eu já falei, porque tem áreas de risco que a gente teve que optar por não colocar nossos entrevistadores, porque eles não tinham quem os escoltasse, né, em áreas de tráfico. E então nós acabamos por, para alguns locais sorteados, a gente substituiu por setores reserva. Né? Isso aconteceu principalmente nas capitais, Campo Grande e Porto Alegre. Fizemos contato com agentes comunitários de saúde, inclusive alguns dos nossos entrevistadores eram agentes comunitários de saúde, isso ajudou bastante, assim, para conseguir acesso aos domicílios. E uma coisa que nós não esperávamos, né, é que muitos moradores, eles estavam temerosos em receber qualquer entrevistador de qualquer pesquisa, porque eles já tinham ouvido falar dos golpes que já tinham ocorrido, seja lá no período da pandemia, né, com a Covid-19 e com o IBGE. Então, assim, por mais que nós tivéssemos feito algumas estratégias para divulgar o projeto, para que as pessoas confiassem, né, no nosso entrevistador, tinham pessoas que tinham medo de abrir a porta para o nosso entrevistador, de receber e responder as questões para o nosso entrevistador.
Nós também fizemos controle de qualidade, né, que era reentrevistas telefônicas. E aí também foi bem difícil, Helena. Assim, quem quiser fazer controle de qualidade, a gente tem que pensar em outra estratégia que não o telefone, porque a maioria não respondia ou até na própria entrevista presencial alguns davam o telefone errado, né? Então, ou desligava na cara ou dava como telefone programado para não atender. E eu acho que isso é uma situação do momento atual, assim, que é muito prevalente. Assim. Eu sou uma pessoa que eu acho que eu só atendo minha mãe, meu esposo, minha filha, né? O resto eu não atendo, né? Até porque tem muito golpe, né? Então, isso foi uma situação que nos chocou bastante, assim, que teve um impacto importante. De modo geral, essas foram as principais adversidades que tivemos no nosso campo. Eu acredito que quem de nós aqui, dos nossos ouvintes, já tiver feito algum tipo de pesquisa, deve ter encontrado dificuldades similares, né? Nós também, viu, Tatiane? Nós também tivemos muita dificuldade com telefones falsos. Telefones falsos que não funcionavam, e aí era muito complicado a gente perdia, né, as pessoas mesmo, porque não tinha jeito, né. E assim, você falou uma coisa verdadeira, todos nós hoje, por causa dos golpes, não estamos atendendo telefone. Eu, por exemplo, eu acho que todos os dias, uma média de 7, 8 números eu bloqueio. Porque eu atendia antes e era propaganda, era gente dizendo que eu tinha feito uma compra e que a compra ia ser negada. Então era tudo golpe. Então eu comecei agora, como você disse, telefone desconhecido, eu simplesmente entro lá e bloqueio. Então acaba que isso acontece com muita gente, né? Infelizmente, o telefone desconhecido era de alguém sério, mas foi bloqueado, né? Sim, sim. E assim, então, quem pretende fazer controle de qualidade, né, que pretende fazer reentrevistas, seja para conferência, se o dado está verídico ou não, se faltou algum dado, se ficou alguma coisa em aberto, acho que tem que voltar ao local. Né? Eu não sei, não saberia dizer assim que outra alternativa, né, para reentrevista. Porque o telefone Não bem funcionou, né? difícil. Pronto, uma das coisas você já disse, né, o que que você vai dizer para alguém que tem interesse em fazer pesquisa de campo como essa? Era a minha última pergunta de hoje. Você já falou uma delas, que na questão do controle de qualidade tem que pensar noutra alternativa. Que outras dicas você daria para quem quiser enveredar por aí, Tatiane? Tem que prever. Eu sei que cronograma é uma coisa que ele sempre acaba tendo que ser alterado, né? Mas seja generoso nos prazos previstos para o planejamento prévio à ida ao campo, né? Então, se você acha que em 6 meses você dá conta de fazer tudo, dobra esse tempo. Né? Se você acha que dá conta de coletar em 3 meses, dobra esse tempo, porque acaba que, ainda mais assim, num projeto multicêntrico, né, que tu tem que coordenar e tem que estar supervisionando e acompanhando a coleta em vários lugares, né? E então acho que isso é uma coisa importante, o tempo que o pesquisador vai ter de dedicação e de planejamento do estudo. Recurso financeiro, Helena, né? A nossa previsão inicial era a gente pediu para o CNPq um valor, né, que seria para contratar uma empresa para fazer tudo isso. Hoje a gente sabe que tem várias empresas que fazem toda essa parte do campo, né? O pesquisador vai lá, ele participa de todo o planejamento do questionário, né? Ele orienta como deve ser e tal, mas as equipes de campo é uma empresa que organiza isso. É uma parte que toma muito tempo, porque eu não falei antes, né? A gente teve em vários lugares, em alguns momentos, em alguns municípios, ter que repor os entrevistadores, porque muitos se desanimavam quando eles recebiam muitos nãos, né? E então, se possível, né, se o edital permitir,
né, um valor que seja compatível com um valor para uma pesquisa de campo, porque ela não é barata, né? Ela exige muito. E se não tiver esse valor todo, redimensionar o tamanho da tua amostra para que seja possível. Porque o nosso entrevistador, ele é uma peça-chave muito importante, né? E nós tentamos pagá-los bem, né? Para que isso fosse uma motivação para eles, e além de motivá-los para a importância de avaliar o letramento de saúde dos moradores daquele município. Então, formar equipes que estejam motivadas, que entendam o que eles vão fazer em campo, né, que sejam pessoas comprometidas, né, e que recebam um valor justo pela tarefa deles, é fundamental. É fundamental. O que mais que eu poderia dizer? Conhecer previamente territórios sorteados. Né? Nós, aqui em Porto Alegre, não conhecíamos todos os territórios, todos os setores sorteados. A gente foi lá conhecer. Né? A gente pegou ônibus e mapa e fomos conhecer, porque alguns eram próximos aqui à área central, mas tinham alguns muito distantes. E mesmo Porto Alegre não sendo uma cidade tão grande assim, né? Tinham lugares que eram que nós não fazíamos ideia de como é que do que a gente ia encontrar lá. Né? Então, conhecer previamente os territórios sorteados. E o que mais que eu poderia dizer? Acho que essas são o principal, assim. Né? A questão da segurança, né, dos entrevistadores, que era uma coisa que me preocupava muito, de se alguém for roubado, né, se alguém for mordido por cachorro, né? Porque era uma equipe de 50 entrevistadores nos 5 municípios. E então isso é bem importante também, né? Eu acho que a gente lida com um grupo, no nosso caso, a gente lidou com um grupo grande, eram estudantes, a maioria eram estudantes, mas tinham algumas pessoas desempregadas e alguns agentes comunitários de saúde. E então, para mim, né, como a coordenadora geral desse projeto, foi uma preocupação diária, assim, né, de garantir que os entrevistadores pudessem sair de manhã e voltar à noite, né, sãos e salvos. E eu acho que é isso. Assim. E gostar do assunto, né? Gostar, ter tanto do assunto da tua pesquisa quanto do que dessa. Como é que eu posso chamar? De todo esse tipo de pesquisa, né? Que exige uma motivação para te sair de casa, para te percorrer chão batido, né, para pegar chuva, pegar sol, porque isso é muito o que acontece com a pesquisa de campo. Várias dicas, várias dicas. Bom, ainda bem que um podcast a pessoa pode ouvir o episódio quantas vezes quiser. Eu acredito que você deixou umas dicas fundamentais para quem estiver preparando algum trabalho, alguma pesquisa para ser realizada, financiada ou não, com proposta de pesquisa ou com proposta de algum levantamento. Eu acho que você deixou umas ideias importantíssimas e realmente é como você finalizou, né? O importante é gostar. Não adianta você pedir financiamento ou você começar um processo se você não tem empatia por aquele tema, se aquele tema não mexe com o teu coração, né? Então, acho que essa é a primeira mola mestra. A partir daí você consegue contornar tudo, né, não? Pelo menos Exato. tudo que depender de você, né? Isso. É isso, Helena. É isso. Acho que Tá. fechou bem, assim, né? Tem que gostar, né, do que está fazendo, do que está investigando, né? Primeira coisa. Primeira coisa. E entender que nem tudo vai sair perfeito, né? Que nem tudo vai estar sob o teu controle. E foram muitos momentos assim de, ai meu Deus, por que eu inventei isso? Por que a gente não foi fazer aqui na unidade básica de saúde aqui do lado, na mesma quadra, né? Mas valeu a pena, assim, valeu por todo esse aprendizado, valeu pelos resultados que a gente tá ali com eles no forno, valeu pelo engajamento dos nossos entrevistadores,
pelo aprendizado que eu sei que eles estão levando para frente em relação ao letramento em saúde. Valeu foi uma experiência ímpar também de manter uma equipe unida durante todo esse tempo. Não tivemos baixas, ninguém mandou a Tatiane catar coquinho, como a gente diz aqui, né? Não quero mais fazer isso, vou fazer outra coisa. Então a gente conseguiu, mesmo com vários problemas, a gente conseguiu que a nossa equipe, né, se mantesse unida durante todo esse período. Maravilha, Tatiane. Eu estou muito expectante com o restante do teu grupo de pesquisa que vai vir aqui para conversar um pouco mais sobre esses resultados, mas eu acho que você deu uma aula para a gente sobre o inquérito domiciliar, o que vem de bom, o que vem de ruim, e eu acho que as dicas que você deu são altamente operacionalizáveis por quem estiver querendo enveredar por aí. Então, agradeço demais você ter estado com a gente hoje, tá? Espero que você venha com o teu grupo, nós temos espaço na gravação aqui para vir mais de um entrevistado ao mesmo tempo. Então, eu espero que você venha para poder nos dar mais um gostinho do projeto. E tomara que não demore. Eu falei que não vai ser necessariamente sequencial, mas tomara que logo venha outro grupo, né, não? Eu que agradeço, Helena. Sim, virão pelo menos mais 2 pessoas, né? E eu agradeço muito pela oportunidade que a Rebraus está dando para a gente divulgar um pouco o nosso trabalho, né? Espero ter contemplado algumas dúvidas, né, que os ouvintes interessados na questão dos inquéritos domiciliares possa ter, e fico à disposição, né, se quiser deixar meu e-mail, Helena, na descrição, fico à disposição. Maravilha, vou deixar assim, porque com certeza alguém quer alguma coisa mais específica, pode entrar em contato com você, o teu e-mail é institucional, e aí eles vão poder fazer um contato. Então, pessoal, aguardo todo mundo para o nosso próximo episódio. Espero que o próximo, de repente, pode ser uma continuação do seu, não sei, vamos deixar aí para a turma especular. Então, muitíssimo obrigada mais uma vez. Tchau, tchau, Tatiane. Tchau!